Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. Começo sempre agradecendo a você por almoçar comigo no programa de maior audiência qualificada do horário. A cada novo sábado, conquistamos ouvintes que participam e indicam os nossos convidados. A Jovem Pan News Campinas é a sua rádio da credibilidade. No programa de hoje, vamos conversar com um dos protagonistas do basquete brasileiro que deixou sua marca como jogador, treinador e atua na ESPN, comentando inúmeros esportes. José Roberto Lux, o conhecidíssimo Zé Boquinha, vai dividir um pouco da sua história com os ouvintes do Pan News Cidades. Mas a semana política brasileira é sempre cheia de novidades e o presidente Lula continua insistindo com alguns temas que criam divisões até mesmo dentro do PT. Um deles é o apoio dado ao ditador Maduro da Venezuela, somado às borrifadas vernaculares hilárias não fossem trágicas, que eventualmente expele para os ouvintes distraídos. Dizer que a democracia é relativa para amenizar o regime venezuelano é uma das gafes políticas que poucos aceitam, ainda mais no Mercosul, onde o tema foi rechaçado pelos presidentes que lá estiveram. Mas a semana foi brindada também com a reinvenção da roda, com a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, num relançamento desse direito fundamental que existe desde 1952 na CLT e a partir de 88 ratificado na nossa Carta Magna. Antes do nosso entrevistado, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. O presidente Lula sancionou a lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres e tornar os salários iguais para a mesma função, facilitando os processos legais, etc. e etc. Com um dos braços nos ombros da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, terminou o discurso com um caloroso abraço que envolveu-a e desferiu alguns afetuosos beijos. Não fora presidente, poderia ser acusado de estupro pelo beijo roubado ou de assédio pela proximidade nada recomendável para aqueles que não gozam de imunidade, como ele. Foi uma lambança onde o artigo 461 da CLT, que previa tudo isso desde 1952, foi atualizado com cara nova, cheio de obrigatoriedades que a Justiça do Trabalho nunca ignorou. A Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 1º, dava um ar de direitos fundamentais a essa nova igualdade. A partir de agora, há uma oficialidade constitucional. É preciso entender o caráter político marqueteiro dessa versão da lei, como se o governo descobrisse a roda. E para quem gosta de estudar as decisões do TST, procure a reforma trabalhista de 2017, a súmula 6 de 2015, o artigo 461 da CLT, atualizado pela lei 14.611, sancionada e que chove no molhado, mas com muito glamour e de certa forma ignora as brilhantes decisões trabalhistas sumuladas com esse tema. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema.
O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje é um dia muito importante porque nós vamos entrevistar José Roberto Lux. Esse talvez você não conheça, mas o Zé Boquinha você conhece com certeza. Que privilégio tê-lo aqui. Boa noite, Thanos, boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan, que a gente já participou de programas aí com muita satisfação e alegria. Eu nasci numa família de boleiro, de jogador de futebol. Meu pai foi jogador, segundo meus tios, que eu vi jogar e eram bons jogadores, eu vi quando eu era mais moleque. Meu pai era cacão de bola e tal, então eu tinha esse gene no corpo aí de bola, né? Nasci praticamente dentro do União Barbarense. Meus pais eram zeladores, meu pai era técnico do time de futebol, eu fui mascote. Enfim, a bola no pé eu já sabia desde moleque que eu ia ter condição de usar. Fui um bom jogador. E por acaso o basquete entrou na minha vida quando eu estava no colégio, né? Quando eu já estava ali com 15 anos. Eu não queria saber de basquete, só de futebol, e o meu professor de educação física me convenceu a jogar. Eu tinha dado um estirão, eu tinha quase 1,87 m com 15 anos, com o que eu tenho hoje. Hoje não, porque a gente diminui quando fica velho, né, Thanos? Dá uma dobrada, né? Mas eu com 1,87 m já era um cara grande pra época. É claro que hoje, 40 anos depois, a gente ficou pequeno, né? O basquete hoje só tem gente de quase 2 metros pra cima, mas eu era um cara grande e ele me convenceu a jogar, e eu comecei, peguei a bola e saí jogando. Realmente foi algo assim, a intimidade com bola que eu tinha, e logo imediatamente, com 16 anos, já fui levado para Piracicaba para jogar no Juvenil do 15, já fui revelação com 16 anos, quando os mais velhos tinham 18, eu já era titular do time, enfim. Peguei no breu e já fui pro time principal com 17 anos, aos 18 já era revelação, 19 fui cestinha de jogos abertos, aí começou essa carreira, mas até os 20 anos eu jogava nos dois, viu? A gente não era profissional, né, Thanos? A gente treinava basquete segunda, quarta e sexta, futebol terça e quinta, geralmente o jogo de basquete era no sábado e o futebol no domingo, então eu ficava a semana inteira correndo atrás de bola. Mas aí, com 20 anos, me arrumaram emprego de banco, faculdade... Mas você chegou a ser bancário, Zé? Você foi bancário também, é? Fui bancário 5 anos, foi o primeiro emprego meu. O primeiro emprego, na verdade, foi na prefeitura, porque naquele tempo você ganhava alguma coisa para jogar, mas não era o básico, né? Não era para você não vivia do esporte. Então você ia pro esporte para conseguir alguma coisa a mais na vida, como eu consegui 3 faculdades, trabalhei em banco 5 anos, quando eu vim para Campinas em 68, fui para Singer, trabalhar na Singer, trabalhei 11 anos na Singer. Mas o que você fazia na Singer? O que você fazia na Singer? Veja bem, eu era um cara de contabilidade, de administração de empresa, né? Então eu entrei na contabilidade da Singer e depois passei para a parte de informática, trabalhei 10 anos no processamento de dados. Eu fui um cara assim de vários ofícios, eu fazia muita coisa, essa parte administrativa sempre foi um forte meu. E, inclusive administrei lá o Jardim Olina da Ponte Preta em 84, 85, que estava abandonado, nós levantamos tudo lá, 30% apenas, 20% pagavam mensalidade, o resto era
inadimplente. Em 3 meses eu virei isso. Fiz o campo de futebol, que hoje é o centro de treinamento da Ponte Preta. Fiz até pensando em fazer um centro de treinamento em 84. Imagine só se eu estava meio adiantado para minha época, né? Muito. Só não fiz porque não tinha dinheiro. E quando eu saí de lá, já mandava dinheiro para ajudar a Folha. Então, as coisas foram acontecendo na minha vida, 1001 utilidades, né? Virei, aí o basquete eu continuei, virei técnico, você já sabe, toda a minha carreira, as conquistas que eu tive, que não foram poucas, graças a Deus. Eu fico pensando, Zé, na sua casa, você deve ter uma galeria de troféu, né? Porque o que você ganhou na sua carreira e como treinador é um negócio fora de série, né? Depois que a gente terminar a entrevista, eu vou ligar a câmera aqui, vou ligar para você ligar a câmera, porque eles estão todos aqui no armário meu. Tem mais ou menos mais de 150 medalhas, uns 30 troféus, cidadão honorário de Piracicaba, né? Cidadão piracicabano, cidadão rio-clarense, agora cidadão campineiro também. Tem muita coisa aqui, viu? Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma carreira sólida. Isso. E depois virei comentarista, né, também, né, eu comentava, não sei se você se lembra, na TV Cultura, lá no final dos anos 80, Lembro. Dos anos 70, anos 80, Lembro, quando eu era técnico, e lá com o Góes, com Orlando Duarte, com Noriega, uma boa pra caramba. Já tinha na sangue o Zé Boquinha não é por causa da boca, né, Thanos? É porque a gente fala muito e gosta de falar e contar história. Então eu já tinha esse dom de não ter problema com o microfone, né? Fui orador da minha turma, de colégio, enfim. Eu já tinha uma intimidade muito grande com o microfone. Depois passei pra ESPN, já são 27 anos de ESPN, né, que eu faço. Durante 8 anos eu comentei futebol também, na rádio e na TV. Comentei desde Copa São Paulo até Campeonato Mundial da África, 45 dias trabalhando aqui, né, na retaguarda, o pessoal lá na África. E foi o que completou minha carreira, né, porque era um negócio que eu sempre quis fazer. E eu fazia muito aí em Campinas, né, mesa redonda de futebol. Fui diretor de futebol da Ponte Preta. Enfim. Agora, você não é pontepretano, não é? Porque você foi diretor de futebol, você vai arrumar encrenca com os bugrinos aqui, hein, Zé? Não, eu sou o cara que nunca tive problema com o pessoal do Guarani, não. Os presidentes eram meus amigos. Pra você ter uma ideia, eu joguei basquete com a camisa do Guarani. O campeonato da cidade aqui, o Emil Rached e o Orlando Devon eram bugrinos, e eles me convidaram para fazer parte do time de veterano e nós ganhamos o campeonato. O Guarani tem um título lá da cidade de campeão, num campeonato aberto aqui. Então não havia problema, né? O Leonel Martins, o Chuf, o pessoal todo era muito amigo. Eu fui pontepretano por adoção, né? Não sou pontepretano de coração, eu sou, todo mundo sabe, corintiano, né? Nasci corintiano, joguei no Corinthians e fui técnico do Corinthians de basquete. É verdade. Realmente a relação com o Corinthians é muito grande, é umbilical, né? Ô Zé, tanta história pra contar, mas eu gostaria que você focasse um pouquinho no basquete masculino e feminino. Cadê os nossos grandes jogadores, aqueles astros que nós tínhamos? Onde é que eles estão, Zé Boquinha? Olha, a verdade é que nós fomos muito fortes nos anos 60 e 70, né? Quando a gente tinha Vlamir e Amauri, que eram os maiores jogadores da história do basquete brasileiro, 2 medalhas, 2 campeonatos mundiais, 3 medalhas de bronze olímpicas. E dos anos 70 para cá, depois que esse pessoal, essa leva toda que eu fui contemporâneo, né? Mais novo, joguei com todos eles, né? Contra e com, né? Quando eu cheguei em Piracicaba, era Vlamir, Pecente e Valdemar Blatcalce, 3 campeões do mundo. Então eu tive uma escola fantástica, né? Por isso que eu desenvolvi muito rápido. Esse pessoal acabou, mas os outros países cresceram muito. A Iugoslávia apareceu nos anos 70, né? No final dos anos 70, com uma força. Hoje a Iugoslávia tem 5 forças, né? Se partiu no meio e todo mundo esperava que a Iugoslávia ficasse fraca, não. Tem 5 Iugoslávias nos campeonatos internacionais, 5 ou 6, é Macedônia, é Sérvia, é Croácia, enfim, você tem que enfrentar esse povo todo. Então, o basquete evoluiu muito fora do Brasil. Nós tivemos depois a geração Oscar Marcel, que conseguiu aquele feito extraordinário de ganhar o Pan-Americano lá em Indianápolis, né, dentro dos Estados Unidos, coisa que nunca tinha acontecido. E depois a gente teve uma CBB que acabou com o basquetebol brasileiro, né? E foi o que me fez parar de ser técnico em 2006. Eu perdi literalmente a vontade de ser técnico novamente, portanto,
erro, tanto desbando, quer dizer, sacrificaram um basquete que nós tínhamos 8 jogadores da NBA, nós tínhamos o Leandrinho, o Thiago Splitter, que foram campeões, o Leandrinho, um jogador de ponto, o Varejão, que marcou presença, o Nenê, que era considerado um dos grandes pivôs da época do time dele, e outros jogadores que tiveram oportunidade menor, mas participaram da NBA, e isso não foi aproveitado. É um erro terrível, né? Eu criticava, ligava para a confederação, pô, nós temos que fazer campeonatos com esses caras aqui. Quando eles vinham para a seleção aqui, o técnico colocava eles de lado, eles me contavam isso, eles eram tratados meia parte, né? Então é uma coisa assim meio esquisita, né, que aconteceu, e nós ficamos fora de 3 Olimpíadas. E você sabe, né, o que chama a atenção da garotada é o internacional, né? Você está disputando com o internacional, medalha olímpica, enfim. Agora o vôlei, parou de acontecer. o vôlei ocupou esse espaço, né? Porque hoje pouco se vê jogos de basquete na mídia e tal, e o vôlei tomou aí o protagonismo, não é? Quer dizer, é também uma visão midiática para trazer o esporte para a garotada. Sem dúvida nenhuma, o vôlei muito bem administrado, apesar dos problemas que depois apareceram, né? Os problemas de corrupção, que no Brasil hoje virou moda, né? Corrupção já é tratada como um dia a dia, né? Se não tiver corrupção, não tem graça. Essa é a mentalidade nossa. Mas mesmo assim, o vôlei teve um crescimento extraordinário, né? E o basquete ficou para trás. O basquete, que era o segundo esporte do Brasil, foi passado, o vôlei passou a ser por causa de medalha olímpica, né? E o pior disso tudo, você falou de feminino também, nós não temos investimento no basquete feminino. É terrível. Eu estou assistindo Brasil e Argentina agora, pela América Cup, estava um jogo horrível o primeiro quarto. 2 times fracos, né? O Brasil fraco, sem muita força, mas a gente tem que acreditar que alguma coisa pode acontecer. E o pior aconteceu agora, né? Essa briga da CBB com a NBB, né? A CBB ganhou na justiça para cancelar a NBB, que foi a salvação do basquete brasileiro nesses últimos 10, 12 anos, quando foi criada, organizada pelos clubes, bem profissional, e agora eu não sei o que vai acontecer, cara. Eu não sei quem é o culpado, quem faz um negócio desse, também seria leviano eu falar qualquer coisa, mas a gente sente que é um tiro no pé do basquete, né? Mais um tiro no pé. Ainda temos jogos do interior, eram importantíssimos os times do interior, Flamengo, Corinthians, esses times consagrados, de repente estavam lá, com Rio Claro, Tênis Clube de Campinas. Isso como é que tá hoje? Não existe mais? Olha, existe, mas eu já nem faço ideia como é, né? Porque não tem uma divulgação, você nem sabe qual a cidade sede. E os Jogos Abertos no interior era assim a grande competição do interior todo. Era uma mini Olimpíada. Se você pegar aí, como eu falei, desde que eu comecei a jogar dos anos 60, 70, 80, o que se revelou de jogador, de atleta, de jogador de vôlei, enfim, de todas as modalidades, natação, dos Jogos Abertos, foi coisa monstruosa no Brasil, porque era uma coisa que todo mundo queria. Todo mundo queria os Jogos Abertos. E ele foi perdendo a força, né? Então, eu, por exemplo, outro dia estava fazendo um levantamento aqui, eu acho que jogador e técnico, eu disputei 21 Jogos Abertos como jogador. E ganhei medalhas entre primeiro, segundo e terceiro em 17 deles. Apenas em 4 eu não ganhei medalha. E acho que tem 7 de ouro, mais 7 de prata, enfim, tem 17 medalhas só de Jogos Abertos. E era importantíssimo, a gente esperava o ano inteiro para os Jogos Abertos. O interior era uma coisa fantástica, eram 5 mil atletas numa cidade, né? Todo mundo ia para lá para assistir, quer dizer, era uma atração maravilhosa, e a gente teve a oportunidade, a felicidade de participar de tantas finais disso, como jogador e como técnico, quase sempre jogando contra a Franca, né? Que é o meu inimigo mortal, né? Desde os anos 60, com 45 anos jogando contra a Franca, né? Contra a Tec, eu contra Hélio Rubens, eu contra Edivar como jogador, depois técnico. Faz parte da história, né? Mas hoje esfriou, hoje acabou, né? As mentalidades mudam. É aquela história, né? Entra um político lá onde deveria ter um esportista, numa secretaria de esporte, o cara não tem noção. Eu me lembro que em 88 eu tive uma discussão com o secretário de São Paulo de esportes, e no fim eu falei para ele, olha, daqui uns 20 anos a gente conversa de novo, né? Daí, porque não estava dando para conversar com o cara não tinha noção do que era aquilo que ele estava fazendo. E daí ele perguntou por quê? Eu falei, porque daqui 20 anos você vai estar entendendo um pouco de esporte e vai dar pra gente conversar. Eu encerrei a discussão com o cara assim, todo mundo aplaudiu, que o pessoal que estava na reunião aplaudiu. É uma das passagens que eu tive, né? E por isso que o Zé Boquinha sempre foi meio marcado como um cara nervoso, bravo. Não era. Eu defendia aquilo que era correto. Eu sempre fui assim, graças a Deus, eu fui criado assim para ganhar as coisas com meritocracia e me interessar
sempre tentar fazer o melhor de mim em qualquer coisa que eu fizesse. Graças a Deus eu tive um pouco de sucesso. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com esse craque de todas as áreas do futebol, do basquete, treinador, comentarista da ESPN, que nos dá a honra hoje de contar um pouquinho da sua vivência na área do esporte. Como é que o basquete norte-americano influenciou o Zé Boquinha, se é que isso aconteceu? É uma coincidência, né? A primeira vez que eu vi um jogo de basquete da NBA foi em 1980. E a gente não tinha informações, né? Não tinha internet, né? Você não tinha nenhum lugar para pesquisar nada. Você sabia que tinha um basquete lá melhor do mundo, mas você não sabia o que era NBA, o que era o college, enfim. Em 1980 eu estava de férias, eu fui fazer um passeio, foi uma das primeiras viagens grandes que eu fiz pelos Estados Unidos, e eu cheguei em Los Angeles e vi no jornal lá no hotel que tinha um jogo, Lakers contra Phoenix. Falei, nossa, vou ver se eu acho ingresso. E achei com facilidade, porque a NBA naquela época estava embaixo. E foi o primeiro jogo que eu vi, lá no fórum em Los Angeles. Aí vi Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, eu comecei a ver os caras, peguei recorte de jornal, falei, nossa, esses caras são monstros. Aí em 81 eu fui novamente para os Estados Unidos e na volta eu viajei com um time de basquete da Universidade de Iowa. Então você vê que a vida é feita de coincidências, né? Impressionante. E lá pelas tantas, né, no voo, todo mundo de manhã vai no banheiro, aí tinha um cara na minha frente que fazia parte da comissão técnica e eu bati no ombro dele e falei, vocês são o quê? Time do quê? Ele falou, nós somos time de basquete da Universidade de Iowa, vamos jogar em São Paulo, no Rio, vamos jogar contra o Sírio. Eu falei, poxa, aí eu me apresentei, né? Falei, eu sou técnico, né? Já virei técnico e jogador. Aí foi legal porque nós paramos em Assunção durante 3 horas para trocar de voo e nessas 3 horas nós ficamos em volta de uma mesa batendo papo. Eu, o técnico, a comissão técnica inteira, as pessoas que vieram junto, formando até para eles como era o Brasil, né? Pra você ter uma ideia, Relações Públicas tinha estudado espanhol durante 3 meses para vir para o Brasil, né? Eu falei, ninguém vai entender a senhora lá, porque lá fala português. Ela fala, como português? Fala, português de Portugal. Então era um desconhecimento geral. E isso aí gerou uma amizade muito grande minha com essa universidade. Eu acabei sentando no banco, eles fizeram 3 jogos contra o Sírio, ganharam 2, acharam que eu tinha ajudado muito, que eu fiquei dando palpite, né? Eles me perguntando como é que era e tal. E acabei abrindo com isso aí um leque fantástico, sabe? Durante 20 anos eu frequentei o basquetebol norte-americano, a começar com a Universidade de Iowa, depois do Arizona, depois Southern California, Universidade de Miami, NBA, conheci gente da NBA, já fui para Boston 2, 3 vezes, participei de treinamento, assim, treinamento do Boston Celtics, também em Dallas, eu fiquei uma vez 10 dias participando de treinamento e jogos. Enfim, foram 20 anos de eu aprendendo alguma coisa a mais que me ajudasse na vida. Não que eu aprendi basquete lá, a jogar basquete, mas aprendi muito em termos de administração, de organização, enfim, de você saber fazer bem um treino. Foi a escola, que seria a escola para todo mundo, né, americana. Mas tudo nos Estados Unidos é organizado também pensando, claro, não só no time, mas na torcida, né? Na maneira como o torcedor chega no estádio, ele pode comprar com antecedência o seu pacote, enfim, para N jogos das diferentes categorias. Nós estamos tão longe disso, não, Zé? Olha, cara, toda vez que eu ia para lá, eu voltava para cá num desânimo desgraçado, viu? Eu vivia isso aí que você está falando, né? Essa organização de dentro para fora, eu estava lá dentro da organização, e eu chegava aqui no Brasil, aquela bagunça desgraçada, e eu falava, meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Porque o basquete americano, ele é centenário nas escolas, ele tem 100 anos que você começa a jogar basquete no high school, no colégio, as universidades começam a acompanhar você para oferecer bolsa de estudo, para levar você para uma determinada universidade, que é o vestibular para a NBA. Aí vem a NBA, que hoje os salários maiores lá giram em torno de 45 milhões de dólares por ano. LeBron James, Stephen Curry, James Harden, esses caras de ponta estão nessa faixa aí, de 40 a 45 milhões de dólares por ano, com um contrato de 5 anos. Então, foi mudando muito, né, em termos de marketing. A NBA, nos anos 80, estava numa baixa desgraçada, aí mudaram o comissário, que chamam, que seria, para nós seria o presidente da liga. Aí ela teve um boom
espetacular, abriu para o mundo inteiro. Hoje tem mais de 100 jogadores estrangeiros jogando na NBA. Então, o marketing da NBA é uma coisa avassaladora, é fantástica. Tudo lá é marketing, todo mundo ganha. Mas a base é no colégio, como era no Brasil quando eu comecei a jogar, que hoje acabou, né? Infelizmente. Nós não temos política esportiva no Brasil. De jeito nenhum. Não temos nada. É horrível, né? Nós temos hoje, tem uma ministra do esporte lá, que eu conheço bem, é uma menina boa, mas não tem vivência de nada. Ela nunca foi nada em termos administrativos, né? Ela só jogou, saiu da quadra e foi para lá. Eu me lembro, inclusive, quando o Zico foi o secretário, era a Secretaria de Esportes, né? E o Zico tinha parado de jogar em 89 e eu era técnico do Flamengo, 89 e 90. Aí teve um jogo no Maracanã em 90 e eu ficava lá nas tribunas e o Zico apareceu, nós sentamos junto e começamos a bater papo, que eu já era amigo dele desde 89. E eu falei, ô Galinho, como é que você tá fazendo? Ele falou, Zé, eu não sei nada, Zé. Eu saí do campo e me levaram para lá, cara. Eu não tenho noção de administração. Eu não sei o que eu faço, né? O que você me sugeria, né? Eu falei, cara, você arruma uma meia dúzia de cara, um de cada esporte, dos principais esportes, para te rodear, para ir te ajudando nisso aí. Mas ele durou pouco. Ele logo em seguida pediu demissão. Ele não aguentou o tranco porque não conseguia. Então, esse tipo de coisa que o Brasil faz, né? Você vai fazer o quê? O Orlando Silva foi secretário de esportes. O único Orlando Silva que eu conheci era o baita de um cantor, né? O cantor das multidões. Né? É verdade. Ô Zé. Não tem jeito. Você vai esperar o quê do cara desse? Nada, pô. Nada. Tá fazendo. É verdade. Olha, pra encerrar, porque não dá. Pra falar com você tem que ser uma série, viu? Não dá pra parar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência como comentarista da ESPN, que você já acumula alguns anos lá nessa atividade que exige muita competência. Como é que é essa experiência pra você que foi atleta, treinador? Começou na Olimpíada de Atlanta em 96, né? Porque o pessoal que abriu a ESPN, o Trajano, o Laércio Roma, eram todos oriundos da TV Cultura, onde eu trabalhava, né? Então, o primeiro cara que eles ligaram foi para mim. Iam ter um campeonato sul-americano em 96, ia começar acho que em fevereiro, e eles me ligaram, né, para eu ser o comentarista. Só que eu estava classificado no campeonato com o Rio Claro, então eu não tinha jeito. Eu falei, não tem jeito, eu vou viajar muito e vai ter jogo meu que eu não vou conseguir comentar. Aí, quando veio a Olimpíada de Atlanta, eu já estava no Corinthians, eu estava morando em São Paulo, era técnico do Corinthians, eles me ligaram novamente e aí eu me agreguei desde 96, eu estou há 27 anos agregado. Até 2006, que eu era técnico, eu era muito frila, ia de vez em quando dava, quando podia. Depois de 2006, que eu resolvi pendurar o apito e o tênis, eu fui no Trajano e falei, cara, me usa o máximo que você puder aí, porque eu não quero mais voltar para a quadra. A CBB me tirou a vontade de ser qualquer coisa. Aí começou a me utilizar mais, em 2007 veio a rádio ESPN. E eu falei pro Trajano, deixa eu fazer um teste no futebol que você não vai passar vergonha. Ele me colocou para fazer uma Copa São Paulo e eu não parei durante 8 anos. 8 anos eu fazia uma média aí de 100 jogos de futebol, eu comentava por ano, quer dizer. Eu contei isso para um amigo meu, pro Rudy, que você conhece, e o Rudy falou, se você não fosse bom, você só tinha feito o primeiro jogo com o Trajano, nunca mais ia fazer. Então isso aí completou o meu currículo esportivo, né? Esses 8 anos comentando futebol, foi muito legal. Muito bem, tivemos o privilégio de conversar no Pan News Cidades com José Roberto Lux, o Zé Boquinha. Muito obrigado pela generosidade da sua entrevista, viu, Zé? Imagine, Zé, foi um prazer espetacular, né? Eu que acompanho você na Jovem Pan, quase quando eu posso diariamente para ver o programa lá com o Marco, a gente já fez parte também, e você realmente sabe muito das coisas, né? Muito gostoso ouvir você, porque você é partidário, é um cara que você não dá palpite, né? Você dá a sua opinião baseada, uma opinião realmente que a gente respeita, e assim que tem que ser. Não pode ter aviador dentro da crônica ou esportiva, ou a crônica política. Infelizmente a gente está vivendo uma entre-safra aí muito pobre, né? E isso aí pesa demais. Mas vão sobrando nós, os dinossauros, para nortear isso. Legal. Grande abraço, meu amigo. Valeu. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. Grupo Unieduca.com.br
No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.